Olá, queridos, eu sou o pastor Dayan de Alencar, estou de volta nessa semana com mais um programa Mensagem de Esperança Online, o nosso bate-papo semanal, e que bom poder estar de volta na sua telinha. Hoje eu quero ler o texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Esse texto que Paulo está nos falando, está trazendo um texto, um assunto muito interessante. Paulo está dizendo que não adianta nada a gente falar palavras que as pessoas não entendam, é simplesmente isso. Está dizendo, o que adianta você tocar um instrumento se você não consegue decifrar o que está sendo tocado? É como se tivesse desafinado, é como se tivesse uma notícia que não tivesse importância, é como se tivesse um som que de nada serve. E no versículo 9, quando diz, com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Paulo está nos trazendo uma explicação sobre o que falar. E nos dias que nós estamos vivendo, eu tenho ficado encabulado com tanto de gente que fala coisas sem nexos, coisas sem palavras torpes, palavras que não servem de nada. Gente que você fica perto, que começa a falar e você fala, meu Deus, sem conteúdo nenhum. E Paulo está nos ensinando aqui através da palavra de Deus a nós termos esse tipo de conversa, esse tipo de fala. Aliás, isso era uma das características que também a gente encontra em Davi. Davi, quando um servo de Saul, que era o rei, chega para ele para explicar quem era Davi, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, ele começa a dizer, olha, eu conheço um camarada, e aí começa a falar algumas características de Davi, e a penúltima ele fala assim, ele fala bem, ele tem uma boa dicção, a gente consegue entender o que ele fala, não é uma pessoa que fica falando besteira. Hoje em dia a gente fica preocupado, porque tem gente que vai para a rodinha e quando chega na roda é aquela velha história de todo mundo olha e fala, ai meu Deus, por que falar? Tem hora que é melhor ficar calado do que falar besteira. Tem hora que é melhor ficar calado. Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, e provavelmente você está assistindo esse programa ou no Facebook, ou através do YouTube, de alguma rede social, as pessoas têm colocado coisas nas redes sociais que representam muito mais aquilo que elas têm falado. Tem gente que não tem coragem de falar na tua frente, mas coloca lá na rede social. O que mais tem hoje em dia é o tal do tem gente que. As pessoas colocam o texto e colocam tem gente que. Por quê? Porque as pessoas estão se camuflando e a rede social trouxe essa realidade para o nosso meio de que as pessoas não precisam mais ter coragem para falar. Basta ir lá para a internet e escrever como se estivesse falando com um monte de gente. E Paulo está dizendo uma coisa muito interessante nesse versículo 9. De que adianta você ficar falando besteira na internet? De que adianta você falar de palavras inteligíveis, Paulo coloca aqui. Se as pessoas não estão entendendo do que está falando, não sabem do que se trata, a pessoa que você está querendo dar um recado, dar uma indireta, não sabe do que você está falando. Não adianta de nada, Paulo está dizendo. É como se você estiver falando para o ar. Parece hoje em dia, né? Parece que Paulo está vivendo nos nossos dias. As pessoas falam para a internet, falam para o ar e querem ser ouvidas. As pessoas têm necessidade de ser ouvidas. Agora, só existe uma maneira de você ser ouvido. Isso está em Mateus, quando Jesus começa a explicar, ei, quando você quiser ser ouvido, vai falar com Deus. Entra no seu quarto, tranca a tua porta e começa a se expressar para Deus. O grande mal da humanidade é que a humanidade tem se esquecido de quem é Deus. Deus é o nosso Pai, Ele precisa ouvir a nossa voz. Ele precisa falar conosco. Para Ele ouvir a nossa voz, a gente tem que orar. Como anda a sua vida de oração? Você já falou com Deus hoje? Você já expressou os seus sentimentos para Deus hoje? Já abriu teu coração para dizer, Deus, minha vida está assim, 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 eu preciso disso. Ele quer ouvir a tua voz. Paulo estava dizendo que a tua voz, o sonido da tua voz tem que ser ouvido. E por isso, faça uma oração. Eu quero aproveitar esse momento para orar junto contigo. E a gente vai clamar a Deus no nosso programa Mensagem de Esperança. Paizinho Celestial, eu quero te agradecer por esse programa Mensagem de Esperança, por cada pessoa que assistiu essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, e nós queremos entrar na tua presença orando, clamando, buscando a ti, pedindo direção para as nossas vidas, direção para tudo aquilo que nós temos feito. Eu quero te pedir, meu Pai, que cada pessoa que está assistindo esse programa agora possa ter um minuto pelo menos para falar contigo durante esse dia. Dia de correria, dia de tantas coisas, de tanta loucura,
mas a gente para se lembrar de Ti. Nós não queremos jogar palavras ao vento, mas queremos jogar nossas palavras para alguém que realmente nos ouve. Por isso nós te pedimos, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Atende, Senhor, o clamor do Teu povo hoje. Pessoas que estão orando por milagres, orando por salvação, orando por uma cura, orando por uma intervenção Tua, divina. Momentos, meu Pai, que só o Senhor pode trazer de alegria, de paz. Nós oramos hoje, falamos contigo e pedimos, Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, portanto, age e opera milagres na vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu vou caminhando para o final. Semana que vem tem mais um programa Mensagem de Esperança Online para você e eu estarei aqui, se Deus quiser, trazendo esse bate-papo, tá bom? Quero te convidar para estar conosco. Se você estiver em São Paulo esse final de semana que vem agora, no dia 22, sábado, nós teremos uma peça de teatro fenomenal que vai ser apresentada na nossa igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro e você pode vir assistir aqui de graça, não paga nada, é uma peça evangelística, vai ser muito legal. O Reino do Absurdo é o nome da peça e vai começar às 8 da noite no próximo sábado, tá bom? Qualquer informação, entra na internet, pega nosso endereço ou liga pra gente, 0 operadora 11 3355 4000, adbomretiro.com.br é o nosso site para você pegar mais informações. Que Deus te abençoe, eu aguardo você aqui na semana que vem com mais uma Mensagem de Esperança. Beijão, tchau, tchau.